Foi quando um soldado português, andando aqui pelas terras que atualmente é o Leão, descobriu o carvão sobre a terra. E aí a notícia correu, né? E, existe isso, mas não sabia se era carvão ou não era. E tanto andaram noticiando a descoberta que chegou ao ouvido do imperador, e o imperador, então, mandou buscar esse James Johnson na Inglaterra, que era técnico lá, né, para descobrir o nosso carvão. Mas acontece que ele chegou e ficou naquele tempo, a nossa maior cidade era São Jerônimo, que nós nem existíamos, né? Mas São Jerônimo já existia. E todo mundo parava, era lá, né? Lá era o encontro. Mas ele, com o material dele, não serviu para pesquisa, né? Porque é rio e o carvão é muito profundo aí, né? Então, nesse meio tempo, ele era um homem muito, né? Vou descobrir, tenho que descobrir. Saiu a pé, lugar em direção onde hoje os ratos, né? E procurou um terreno parecido lá na Inglaterra. E ele cavocou e achou o carvão, então, no Arroio dos Ratos. E o Arroio dos Ratos foi a primeira cidade mineradora no Rio Grande do Sul. E logo em seguida estourou a Primeira Guerra Mundial. Foi aí, então, que Porto Alegre não tinha luz. Então, o carvão que foi extraído do Arroio dos Ratos ia para Porto Alegre, por isso a chaminé, aquela enorme quando tu chega em Porto Alegre. Nesse meio tempo, Arroio dos Ratos cresceu. E nós, então, estamos aqui, né, querendo descobrir o nosso carvão. E o nosso, então, Nicásio Machado, era um cidadão da fronteira. Ele era farmacêutico. E se encantou também na pesquisa carvoeira. Mas veio para o nosso lado aqui. Então, na descida aqui dessa subida grande, aqui, Cerro do Clemente, tinha uma fazenda que na entrada tinha um pé de butiá. Então todo mundo dizia, lá naquela fazenda é o pé de butiá, assim, então era ponto de referência, né? Então começaram lá em cima de novo, aí difícil, né? E o coitado do Nicásio Machado, era o Nicásio Machado, o pai da Belinha, o Luiz Custódio. Aonde que ele abriu o primeiro poço? Não foi lá em cima, na fazenda, onde era o pé de butiá, né? Ele veio vindo e veio aqui. Que eu sempre digo, o primeiro poço aberto por Nicásio Machado, como é que eu vou explicar agora? Ali onde é a casa do irmão da professora que foi embora de Butiá. Marcelo Antunes. Eles lacraram um concreto, porque ele abriu um poço e ele fazia assim para o ar, né, que não tinha lá embaixo, eles já tiravam um balde d'água, né, para o pessoal lá embaixo. E vinha o carvão, e o carvão vinha assim mesmo, de balde, né? Nesse que tinha água do poço. Né? Mas isso, então, na Primeira Guerra Mundial, nós estávamos nessa função, né? De descobrir o carvão aqui, né? Mas aí que entra o meu livrinho, aquela parte que eu te dei, que o poço não foi, eu achava que tinha sido feito por ele, o poço 1, mas não foi por ele. Buarque de Macedo. Então, foi durante a Primeira Guerra Mundial que ele abriu o Poço 1 no nome do Borges de Medeiros, que era de todo o Rio Grande do Sul. Esta guerra, então, foi que ele começou a construir, porque era só rancho, aqui não tinha casas, né? Era só rancho, então começou a construir as primeiras casas de materiais, construir ali o local, aquele que vocês quiseram que eu dissesse, onde era o antigo cinema e baile, tudo junto, né? O antigo. E a gente estava naquele início ali, né? Mas o Butiá entrou com carvão há muito pouco, porque a produção era pequena, né? Não tinha condições ainda, não tinha trem, não tinha nada, né? Para levar mas quem forneceu tudo foi Arroio dos Ratos, né? Então, nessa descoberta do carvão,
Então nós notamos assim, que na Primeira Guerra Mundial, Arroio dos Ratos foi lá em cima. E na Segunda Guerra Mundial, Butiá que foi lá em cima. Porque ó, tudo que foi construído, o Mauá, o clube, o cinema, todos aqueles prédios ali, casas para os mineiros, foi tudo construído durante a Segunda Guerra Mundial. Porque se trabalhava aqui noite e dia, né? Não tinha descanso, porque precisava do carvão para a guerra, né? Então, durante as duas guerras foi que nós crescemos, né? Bastante. Então, Butiá, depois que terminou a guerra, nós começamos a decair. Nós estávamos já com o hospital pronto, com o material todo já para entrar em ação, e o doutor Roberto se incomodou, né? Isso que o mineiro entrou com dias de trabalho, né, para fazer o hospital lá onde é hoje a nossa faculdade, ainda bem, né? Tem ali a faculdade. E mandou terminar com o nosso hospital e foi entregue para a igreja. Aí, sabe que eu condeno o padre Frederico. A Olívia não gosta que eu falo. Eu digo, o padre Frederico viu que nós precisávamos de um hospital, por que ele recebeu, não entregou para terminar com o hospital, que estava com tudo aqui, era só botar o material lá dentro. Não. Nós começamos a decair, então depois de uma guerra, ninguém quer saber do nosso carvão, porque vinha da Europa mais barato que o nosso. Então, não tem como agora mesmo. No tempo de guerra, fizeram aquele... que o carvão passava sobre o rio ali e ia lá para outro Pelefé. Por que foi feito? Precisava do carvão. Então ia de trem, ia de teleférico, ia de tudo. A produção, os mineiros trabalhavam noite e dia, tinham 3 turnos, manhã, tarde e noite, né? Eu nunca desci numa mina. Agora meu pai, que veio da Europa, e lá ele trabalhava, ele era mineiro, né? Então aqui ele entrou como mineiro também, né? Mas ele já trouxe a experiência de lá, né? Para cá, até eles brigaram, meu pai e o doutor Roberto discutiram que havia muito acidente nesse todo, que apitava a mina e todo mundo saía gritando, sabia que tinha acontecido um acidente, né? E o acidente era isso, que o pessoal não sabia o perigo da pólvora, né? Então assim, dava cigarro e aquela coisa, queimava tudo, né? Aí meu pai foi e falou para o doutor Roberto, chamava ele de tu, ô Roberto, nós temos que avisar os teus funcionários para explicar para eles que eles não podem acender o cigarro, nós temos que dar uma orientação para eles. O que eu vou ensinar para vocês pelo duro aí que não sabe ler, escrever? Mas não precisa saber ler e escrever, é só explicar que eles não podem acender cigarro, não podem levar fogo para debaixo da mina, porque explode tudo. E era o que acontecia. Morriam tudo, até que levassem em Porto Alegre, a metade já morreu no caminho, né? Porque não tinha assistência. Aí disse assim, aí meu pai disse assim, não, ele disse para meu pai, não, eu não vou ensinar para vocês pelo duro nada. Pois então risca meu nome que eu não vou trabalhar para ti. Aí disse ele assim, e tu sai do terreno. Sabe que o terreno era deles, tu não podia ser contra eles. Se tu era contra, tu tinha que sair. Aí meu pai comprou, depois do arroio, era de um fazendeiro, comprou então aquelas terras onde nós estamos até hoje. Aí tu não podia fazer nada contra eles, tem que ser tudo a favor, né? Então aquele que se revelava contra, tinha que sair da companhia. Ele fez muita coisa pelo Butiá, né? Por exemplo, esses prédios todos ali no centro, quem mandou construir foi ele. Mas tem que ser tudo como ele disse. Não podia fumar, não podia beber. No meu livrinho tem as ordens que ele dava ali, né? Não podia fazer isso, não podia fazer isso. Sabe que o pessoal gostava de tomar o trago, né? Lutei muito, mas não consegui, sabe? Nós tínhamos o Mauá, tinha depois o outro ali que era da Senec, né? E tinha a escola técnica ali, onde, sabe onde é a escola técnica ali? É o antigo fórum. Ali foi uma escola técnica para a gurizada aprender toda a... Precisava aprender, que era mecânico, era isso, era aquilo, né? Então, nós estávamos bem preparados com escolas. Ele queria que todo mundo estudasse e se preparasse. Mas acontece que quando ele se afastou, isso foi negativo, né? Tu vê com o hospital, né? Estava pronto, decaiu tudo, né? E assim foi a educação. Foi tudo, foi tudo.
Ele não, ele trazia o pessoal. Já sabe que ele tinha aquelas coisas dele lá, mas isso é a vida particular dele, né? Mas o povo, ele queria que fosse um povo inteligente e preparado para a vida. Isso ele lutou, mas ele se afastou, morreu tudo. Olha, nós lutamos para a escola técnica não fechar e não conseguimos. Olha, isso a gente sabia que ia ter uma decadência, né? Porque só de emprego, quantos, né? Tu vê, era aquilo, durante a guerra, por exemplo, eles trabalhavam de manhã, de noite e não parava menino. Era sempre, os meninos para lá e para cá. E isso parou tudo. Meia dúzia de casas de comércio que nós tínhamos, não podia dar emprego para toda essa população. O pessoal começou a ir embora para Charqueada. Então a nossa maior população foi embora para Charqueada. Ficaram que já era aposentado, que não queria ir, né? Meu pai também que não se interessou. Então decaiu, né? A gente notava que nós estávamos começando. Aí foi quando até meu marido que se interessou com os outros companheiros, que ele gostava, adorava a política, né? De fazer emancipação de Butiá, para poder salvar, né? Porque senão ia morrer. Se reuniram, meu marido e os companheiros, para fazer a emancipação de Butiá. E foi eleito, então, o seu Oswaldo Batista. O seu Oswaldo Batista foi o primeiro presidente da emancipação. Mas você sabe que ele era ferroviário. Ah, sim, os grandes pegaram ele e mandaram lá para São Leopoldo, para ver se morria, né, o movimento. Aí meu marido assumiu, né, porque ele era vice, então assumiu. Aí começou a luta. Aí tu sabe como é política, né? É coisa assim. Trabalhavam noite e dia para emancipar, porque sempre tinha aquele para trancar, né? Que não podia, eu não ia adiantar, ia perder tempo, sabe? Nem cativismo total, né? Mas eles venceram, né? Venceram e hoje estamos emancipados. Eu adoro o Butiá, sabe? Que as minhas gurias já querem ir embora. A Margot e a Sônia, tchau, boa viagem, já vamos porque eu vou ficar.